Caraca. Então não tem explicação. É assim, é o destino. É quando tudo caminha pra isso. Mas tem gente que... Não dá pra lutar contra o destino? Dá. Eu podia falar assim, ah, é? Nem que eu fique aqui limpando piscina, daqui eu não saio. Pronto, lutei contra o destino. Como é que você ensina isso pra turma? Então você, por exemplo, a turma fala assim, Thiago, minha vida tá ruim, minha saúde tá péssima, eu separei, o trabalho acabou, eu fui demitido. É assim que você orienta, isso é um sinal do teu destino, isso é um sinal positivo de que alguma coisa tem que mudar. Como é que você orienta? Porque você tem essa clareza. Você tá falando isso, eu voltei ao pior momento da minha vida. O pior momento da minha vida foi 2011. E aconteceu tudo isso. E foi uma preparação pra quem eu sou hoje. Eu fui demitido da faculdade, eu tive um câncer na garganta, eu tinha um relacionamento que a pessoa separou de mim. Eu tava fazendo mestrado, eu tranquei meu mestrado, eu perdi 60% do meu salário, eu engordei 22 quilos e eu chorava copiosamente na minha casa. Tipo assim, eu falo, cara, não sei o que tá rolando, eu não sei o que tá rolando. Só que todas essas histórias hoje eu conto, são elas que me mobilizam, que inspiram. É o que te dá autoridade. Que me dá autoridade. E ali foi um grande momento, por isso que eu falo, não existe plano B, né? Porque naquele instante eu não tinha opção. Eu tava doente, aqui eu tava sem dinheiro, aqui eu tava sem... Minha parte emocional horrível, aqui meu corpo olhava, não gostava, eu sempre fui um cara forte, condicionado, eu olhei pro meu corpo e falei, cara, onde que eu me perdi aqui, né? E eu sempre lembro desse momento. Então, pegando essa tua premissa, eu falo, caraca, fez sentido. As coisas foram fechando tanto a ponto de eu falar, é só pra cá, cara, que você tem que ir. E foi ali que nasce, acho que começou a nascer o Joel J ali, né? Ele apareceu depois, mas ele nasceu ali. Você tem essa clareza. Eu tô tendo essa clareza. Como é que você orienta as pessoas? Quais são os indícios que você passa pra elas? Olha, como mentor, eu só falo de Deus em último caso. Vou te explicar por quê. Tipo assim, você vai tentando mostrar pra pessoa, né? Eu vou tentando mostrar outras coisas pra ela. Uhum. Porque muita coisa que a gente tá sofrendo não tem nada a ver com destino, tem a ver com as nossas más decisões. Eu quero que você fale isso aí também. Eu quero que você fale sobre aquela violência emocional. Sabe aquela história que você me contou? Exatamente. Tá. Então, o maior conselho que eu gosto de dar pra quem tá em problema é nunca faça uma droga... Deixa eu mudar a palavra que eu ia falar. Nunca faça uma droga enquanto você tá colhendo as drogas que fez. Tá? Aí no lugar de droga você bota a palavra que você quiser. Nunca faça uma M, tá, enquanto você está colhendo as M's que fez. Porque a maioria da perpetuação dos nossos problemas acontece quando você está colhendo algo que fez, aí você fica revoltadinho com aquilo e faz outra M. E faz mais droga. Então, por exemplo, eu atendi um... E aí é aquele ciclo vicioso. É vicioso. Ó, atendi um irmãozão meu esses dias, me procurou. Thiago, pelo amor de Deus, mano, arranja uma hora do seu tempo pra mim, eu preciso conversar contigo, é urgente. Pá, conversei com ele, sentei pra tomar uma coisa. E aí, mano, vou separar dessa mulher é maluca. Então eu falei, que isso, cara? Vocês têm um filho junto, tá doido? Não dá não. E por que não sei o que, blá, blá, é porque ela tá me pressionando, porque ela não sei o que. Eu falei, cara, peraí, vamos voltar como vocês se conheceram, que é importante a gente lembrar do início. Como foi que vocês se conheceram? Não, porque eu tava na boate. E como é que veio o filho? Na primeira noite que a gente ficou, ela ficou grávida. Okay. Aí por que você casou com ela? Porque eu achei que era... Eu sou homem, eu tenho que assumir minhas responsabilidades. Ok, então deixa eu entender. Você casou com uma pessoa que não conhece. E agora você tá querendo separar porque ela tá fazendo coisas que você não gosta? Ou seja, não é previsível? Isso eu não tô entendendo. Então você casou sem prever que teria problemas? Você acha que tudo ia ser legal? Assim, se a vida fazendo tudo certo é uma dificuldade do cão... Aí você acha que fazendo tudo errado vai ser uma maravilha? Então o que eu faço? Eu falei assim, não faça uma droga enquanto você tá colhendo as drogas que fez. Porque lá pensando, vou arranjar uma mulher, eu vou não sei o quê. Vai, faz droga mesmo, pra ficar mais 10 anos sofrendo. E você tá conversando comigo, você vai perpetuar por 10 anos se fizer uma droga enquanto tá colhendo as drogas que fez. Uau, essa é porrada. Entendeu? Então, a maioria das pessoas estão sofrendo pelas coisas que semearam. Cara, você nem falou de Deus aí. Não foi Deus. É um princípio bíblico. Mas você nem citou, né? Mas não precisa. Você foi no racional. Mas, Joel, se você não me pedisse pra falar de Deus, eu consigo ficar 2 horas falando da Bíblia aqui sem citar nada. E a pessoa nunca vai saber. Sim. Você pega a minha palestra do Powerhouse ou a minha palestra do DNA Class, você vai ver que eu não citei Bíblia, não abri Bíblia, não falei de Deus, mas tudo que eu falei tá na Bíblia. Uhum. É o que Napoleão Hill fez. É que o Jim Collins, que escreveu Como Caem os Gigantes, aqueles livros bons de negócio, os caras tudo pegam da Bíblia e botam ali, é só ler os livros, você vai ver. Quem conhece a Bíblia e lê um livro best-seller, fala assim, pô, isso aqui o cara tirou da Bíblia. Ih, isso aqui tal coisa. Não tem jeito.
É a lei que rege a humanidade. A humanidade não existiria se não tivesse a lei. Se não tivesse essa lei divina. Então... Mas eu consigo te explicar qualquer assunto sem botar Deus no meio. É de Deus, mas é só eu não citar. Então, como eu tô te explicando... O que eu te expliquei agora tá na Bíblia. É o princípio de plantar e colher. A Bíblia diz, tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Não tem jeito. Então, só que eu te expliquei de uma forma mais filosófica, mas é bíblico. Então, eu acho que quanto mais a pessoa se apegar à espiritualidade e ao conhecimento bíblico, não à religião necessariamente, mas ao conhecimento bíblico e à espiritualidade, mais blindada ela vai ser para enfrentar essa vida. Já está provado. Gente, é científico, Universidade de Cambridge, de Princeton, várias universidades falaram. Quem ora ou medita, que dá quase no mesmo, está 86% a mais blindado contra a depressão e a ansiedade. Sim. 86%. Ou seja, eu tô muito mais blindado contra o que está derrubando um monte de gente aí, que é a depressão e a ansiedade crônica, só porque eu tenho fé, só porque eu acredito. Só porque eu tenho esperança no mundo melhor. Eu tenho esperança que essa vida aqui não é o fim. Entendeu? E essa semana passada eu tive que fazer um enterro de uma amiga muito querida. Você vê que tem a tristeza normal da perda, mas todo mundo tá com esperança, porque todo mundo que tá ali naquele enterro, a família, os amigos, sabem da fé que ela tinha e tem a mesma fé. Fala assim, isso aqui não é o fim. A gente veio, deixou um legado e agora a gente vai viver uma vida eterna. Ou seja, o apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança se resume a essa terra, nós somos o mais infeliz, o mais miserável dos homens. Então a nossa esperança não pode estar limitada só a essa vida, mas a tudo que está por vir na pós-vida. Então, é isso que eu tenho ensinado. Eu ensino para meus filhos, eu ensino para a minha equipe, eu ensino para meus amigos, eu ensino na internet e tudo. Agora, isso eu ensino, por isso que eu falei assim, quando a pessoa me procura como mentor ou como professor do clube de inteligência, nosso clube lá, eu não falo de Deus para a pessoa. Eu vou em princípios, eu vou em inteligência emocional, porque geralmente o problema está ali. Ou seja, já aconteceu também de eu ser contratado como mentor por pessoas muito conhecidas, chega lá e eu ver que o problema é espiritual. E aí eu não posso cobrar. Aí eu falo, não, cara, olha só, morre nosso contrato, toma aqui de volta o que você fez, seu problema é espiritual, eu vou ter que cuidar de outra forma de você. A gente vai ter que orar junto, por exemplo. O teu problema não é conselho, não é mentoria, não é técnica de alguma coisa, o teu problema é espiritual. Então, eu consigo hoje ter graças a Deus, esse equilíbrio, né, de saber onde eu entro com a espiritualidade e onde eu entro com o meu conhecimento, com a minha mentoria, com a minha capacidade de intervir ali e resolver a vida da pessoa. Mas, geralmente, os problemas que a gente está passando são simplesmente a questão de plantar e colher, a gente está colhendo o que plantou no passado, e as más decisões que a gente vai tomando. Né? Os ambientes que a gente frequentou, as pessoas que a gente andou, tudo isso foi formatando nossos próximos anos. Então hoje a gente é reflexo de com quem a gente andou, quais ambientes frequentamos, quem escutamos, que livros lemos, que experiências passamos ou fugimos. Porque tem experiência que Deus mandou para sua vida que era para te fazer acelerar 5 anos, você fugiu. Ah, não vou morar fora do país não, vou ficar longe dos meus pais. Eu falei, cara, eu vou resolver 5 anos da tua vida. Você vai sofrer, você vai apanhar, mas vão ser só 6 meses que vão te fazer evoluir 5. Sim. Eu tô acelerando o teu processo. Aí o cara, não, eu não quero não, eu quero muito... A gente já fugiu de muita experiência. Tudo isso prejudica o nosso destino, é lógico. Só que qual é o bom? Aí entra Deus. Qual é o bom disso tudo? Enquanto a vida, há esperança. Tá na Bíblia. É que não importa as besteiras que você fez, as más decisões que você tomou, os maus relacionamentos que você teve, não importa o teu passado, se tá vivo, tem jeito. É por isso que Deus é insubstituível. Porque Ele dá chance para qualquer um, em qualquer estado. Dá para começar de novo, dá para reconstruir. Deus fala, não, vem que eu te aceito de volta. Não, vamos começar de novo. Isso é uma coisa que as empresas não fazem. Se eu errar uma vez, você suporta, no segundo você me manda embora. É verdade. No casamento, a mulher te ama, o marido te ama, erra uma vez... A chance de ir embora já é muito grande, mas no máximo é a segunda também. Deus não. Sabe aquele exemplo assim, ó? Vou dar um exemplo assim bem comum. 2 pessoas, tá? Uma pessoa, ela vive uma vida incrível, ajudando as pessoas, não fez nada errado, tem família, tem trabalho, é honesta, é genuína, poxa vida, levou a vida toda cuidando da família, dos filhos, contribuindo com a sua sociedade, com a comunidade ao seu redor, com o seu entorno. Aí tem uma outra pessoa, ela levou uma vida leviana pra caramba, promíscua pra caramba, assaltou, matou, fez coisa errada.
e uma, por exemplo, não aceitou Deus. Essa que fez as coisas certas. E morreu, você fala assim, cara, eu não acredito em Deus e tal. E a outra que fez tudo errado, matou, assassinou um monte de gente, no finalzinho da sua vida, aceita Deus. Já deve ter te perguntado essa questão, né? Mas essa é fácil. Responde aí, como é que funciona esse julgamento? É injusto? É justo? Abre um pouco a nossa visão sobre isso. Vamos lá, é porque você está falando de duas coisas diferentes. O ser humano, ele quer ser recompensado por boas obras. Mas a Bíblia não te promete isso. A Bíblia diz o seguinte, ó. Se você crê em Jesus e for batizado, você será salvo. Uma coisa é salvação, ou seja, vida eterna. Outra coisa é a vida na terra. Ok. Então, se eu fizer boas obras na terra, trabalhar, ser um cara honesto, ser um cara justo, eu vou criar um legado na terra. Eu vou viver bem na terra. Eu vou mudar a vida das pessoas na terra. Mas a promessa para eu ser salvo não é eu fazer uma boa obra na terra. É eu aceitar Jesus e ser batizado. Então são duas coisas diferentes. Se eu faço boas obras na terra, faço tudo certo, eu tenho uma vida boa na terra porque eu estou cumprindo princípios. E se também eu aceitar Jesus e for batizado, eu ainda herdo a vida eterna. É por isso que o contrário pode acontecer. O cara viveu a vida toda na bandidagem, no final se converte e ele pode ir pro céu. Mas a vida dele foi bandida, foi vida de bandido, foi fugindo da polícia, foi dormindo no barraco. E o outro teve uma vida na mansão, uma vida boa, uma vida curtindo, e pode não herdar a salvação, não ir para a eternidade, porque viveu uma vida boa porque cumpriu os princípios bons na terra, mas não aceitou Jesus no final. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu procuro, o que eu prego, qual é a minha verdade? Viva os princípios, cumpra os princípios para você herdar as promessas aqui na terra, mas também não abra mão da eternidade. Boa. Então, se você consegue juntar os dois, aí, cara, é a vida perfeita. Hoje eu vivo uma vida super completa, com propósito, eu acordo feliz todos os dias. Entendeu? Ontem à noite eu tava brincando de cavalinho com meus 4 filhos. Não tem nada que substitua isso, João. Não tem, cara. Não tem. Contrato milionário não te dá o mesmo arrepio de você estar com os teus 4 filhos em cima, brincando, aquela correria e tal. Então eu percebi o seguinte, olha só que louco. Tudo que eu preciso eu já tenho. O ser humano tá sempre correndo atrás de mais coisas, mas tudo que você já tem tudo que você precisa, cara. E tudo que você começa a conquistar a partir do que você precisa já é para transbordar na vida das pessoas. Isso é princípio. Certo. Então quando você começa a ter a mais por ganância, egoísmo, inveja, agora vou mostrar que eu posso, agora ele vai ver se ele vai continuar sendo o primeiro, eu vou ser o primeiro. Você está construindo a destruição de algo maravilhoso que você já construiu. Você vai destruir você mesmo. Agora, quando você faz para transbordar a vida dos outros, você está cumprindo o princípio, crescendo na terra, e se cumprir o mandamento, né, de eu reconheço Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, você está garantindo a eternidade. Por exemplo, eu não falo pra ninguém, a gente é amigo há anos, Negro, esses caras são meus amigos há muito tempo. Quando que eu falei pro Negro, cara, você tem que aceitar Jesus, hein? Nunca. Mas toda vez que você senta pra conversar com a gente, você vai na nossa casa... Esse é o nosso papo. Porra, cara, a gente fica... Eu fico... Preciso conversar mais com esse cara. Não, então... Explica um pouco mais. Mas explica essa história. Porque essa é a minha essência. Mas por que eu não falo, Negro, Joel, vocês têm que aceitar Jesus, hein? Por um motivo. Na minha cabeça, a melhor coisa que pode acontecer na vida do ser humano é ela aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque as pessoas ligam isso a uma religião. É por isso que elas têm resistência. Porque o que eu descobri é que ninguém tem nada contra Deus. As pessoas têm contra a religião. Perfeito. Contra a igreja, contra o movimento, sabe? Mas contra Deus, é muito difícil encontrar alguém que tem algo contra Deus. Mas, pra mim, a melhor coisa do mundo é aceitar Jesus, porque eu sei o que isso representou na minha vida. Por exemplo, eu não conseguiria lidar com meus próprios pecados. Entendeu? Com os erros que eu já cometi no passado, né? Quando a gente fala erros, tô falando de coisas que ferem a Deus, não crimes, né? Graças a Deus. Mas coisas que ferem a Deus, você sabe que feriu a Deus com isso? Eu não conseguiria lidar se eu não tivesse o perdão dos meus pecados. Para mim, o maior benefício de ter Jesus na vida é você olhar pro teu passado e, cara, não significa mais nada para mim. Não ando em culpa, eu não ando em acusação, porque o apóstolo Paulo nos ensina isso, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se isso é a melhor coisa do mundo, qual é a melhor coisa do mundo para uma pessoa normal? Dinheiro. Todo mundo trabalha por dinheiro. Sim. Você já viu um milionário falando, mano, bem, antes de a gente começar a conversar, cara, você tem que ser milionário, mano. Pô, vou te dar 10 milhões pra você começar, cara. Cara, ser milionário é muito bom, mano. Por favor, acredita em mim, cara. Pô, vamos lá no clube dos milionários, cara. Você precisa virar milionário. Você já viu isso acontecer alguma vez, cara? Nunca vi. Não existe. Se ser milionário é bom
E ninguém fica falando por aí que é bom, te convencendo, porque se ter Jesus é maravilhoso, a gente quer ficar enfiando goela abaixo dos outros. Perfeito. Ou a pessoa vê na minha vida que Jesus é bom e vem comigo, irmão, então eu não tô pregando com o meu exemplo, aí quero ficar enfiando palavra nos outros? Não, tem que ser com o meu exemplo. Se a minha vida não é boa o suficiente para você olhar para mim e falar assim, cara, eu preciso de Jesus. Então, não adianta eu ficar falando. E é isso que eu tô vivendo, né? Não somos perfeitos, estou muito longe de ser, mas eu busco uma vida que as pessoas olhem para mim, vejam minha vida financeira, vejam meu espírito empreendedor, vejam meu trabalho, vejam minha família, vejam minha equipe, vejam meus amigos, vejam minha vida no panorama geral e falam, cara, eu queria isso. E aí elas descobrem, por causa de onde eu vim, por causa das improbabilidades e os impossíveis que eu passei na vida, que realmente tem algo a mais. E esse algo a mais é a fé em Deus. E é isso que eu quero passar com meus exemplos e não com as minhas palavras. Você tá escrevendo sobre princípios, né? Tô no meio desse livro. Eu acho que é a melhor coisa que eu já escrevi na vida, tá? Eu tô escrevendo chorando. Assim, porque existem 10 princípios que você não pode quebrar. 10 princípios espirituais que se você cumprir, sua vida aqui na Terra tá feita. 10. Na Terra? Na Terra. Não a vida que você fala. Não. Vida na Terra, vida aqui. Na Terra. São 10 princípios espirituais. Espirituais que... Você sendo crente ou não, católico ou não, confiando em Deus ou não. Se você cumprir esses 10 princípios, tua vida aqui na Terra tá feita. Conta aí uns 2 aí, 3. Ó, vou contar Vou contar 2 polêmicos. Tá bom. Tá? Tentar não dar um spoiler, porque esse livro eu quero vender 1 milhão de cópias. Não, a gente vai te ajudar a vender. Olha só, um bem polêmico. A Bíblia diz assim, ó, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue seus dias na face da terra. A única promessa de longevidade, Deus não prometeu que ninguém vai viver para sempre fisicamente, mas que ele pode te dar anos de vida a mais se você honrar teu pai e tua mãe. Qual é a polêmica disso? Muita gente falou, tá maluco? Meu pai era um bêbado. Minha mãe me abandonou, minha mãe estava aí, ó, na rua, não estava nem aí para mim. Meu pai me bateu, me fez... Aí a Bíblia não diz, honra teu pai e tua mãe que te cuidaram bem, que foram bons com você. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na face da terra. Se você honrar teu pai e tua mãe, você está dentro de um princípio de longevidade. Então não adianta você fazer exercício físico para cuidar da saúde, tomar remédio para cuidar da saúde, se você desonra pai e mãe. E às vezes honrar pai e mãe é coisas simples, como por exemplo perdoar. Meu pai realmente me maltratou, né? Dando um exemplo, meu pai me abandonou quando era criança, mas eu perdoo, entendo que o pai dele também abandonou ele não tinha referências. Quando você simplesmente perdoa, você já está honrando. Quando você atende a ligação, eu posso estar na reunião que for. Esse dia eu estava numa reunião, mano. Eu assinei um NDA, assim, o melhor negócio que a gente já fez na nossa vida. Eu estava nessa reunião de fechamento e tocou o telefone. Era minha mãe. Aí eu pedi da licença da reunião e saí. Oi, mãe. Ela falou, filho, tô aqui no Carrefour fazendo compra, a salsicha tá um absurdo. É mesmo, mãe? Tipo assim, rolando uma reunião multimilionária. Eu ali fora, mãe, é salsicha? Não sei o que, mas eu vou... Tiago, vou sair daqui, vou lá no outro mercado. Porque isso aí, mãe, vai, Deus abençoe. Tchau, meu filho, me liga mais tarde, tá bom. Voltei, vamos lá, gente, tá. Eu não posso falar assim, minha mãe é menos importante que essa reunião milionária. Com certeza. Porque... eu honro, o que custa 2 minutos? Claro que se é algo que, se eu atender, eu vou perder a reunião, eu posso escrever, mãezinha, agora eu não consigo. Mas é algo que... é só segurar minha ansiedade, atender 1 minuto e voltar. Sim. Então, existem várias formas de você honrar pai e mãe, eu vou te explicar. São 10 princípios espirituais, o primeiro é honrar pai e mãe. O segundo, cara, esse aqui é terrível. A Bíblia diz que toda autoridade foi constituída por Deus. E... ai daquele que se levanta contra uma autoridade. A Bíblia diz, orai pelas vossas autoridades para que você tenha paz. Orai pelas vossas autoridades, pelos vossos governantes, para que vocês tenham paz e vida sossegada. Então, por exemplo, governo Dilma, eu concordava? Não. Tinha raiva do que estava acontecendo no PT? Muita. Votei neles? Não. Mas não levantei cartaz fora Dilma. Por quê? Porque a Bíblia diz para eu não fazer isso. A Bíblia diz que eu tenho que orar pelas autoridades e não combatê-las. Tiago, mas o Martin Luther King era pastor e foi pra rua. Ele foi pra rua lutar pelo direito dele, não contra uma autoridade. As pessoas confundem. As pessoas sempre querem usar a história distorcida. Peraí. Eu estudei a história de Martin Luther King. Ele foi lutar pelo meu direito de negro, votar o meu direito de negro de entrar no restaurante e comer com todo mundo. Eu não fui pra combater o presidente Kennedy, pra falar que o governo é uma droga e sai abaixo o Kennedy. Eu não fui contra uma autoridade, eu fui pelo meu direito, é diferente. Então, aí as mesmas pessoas que falam fora Dilma, agora é fora Temer, agora é fora Bolsonaro, e vai ficar nessa.
Porque elas estão esperando a solução de um governo. E a nossa esperança está em Deus, não está em governo nenhum. Se o Bolsonaro ficar ou sair, não muda nada na minha vida. Se voltar PT ou não voltar, não muda nada na minha vida. Porque eu vou construir o meu destino com as decisões que eu tomo, com o meu espírito empreendedor e com a fé que eu tenho, ponto final, com governo ou sem governo. Então, isso é um princípio importante. Vale também, eu estou falando de governante, mas vale também para a autoridade, seu chefe, seus líderes de alguma forma. Uma vez um líder meu espiritual bateu de frente comigo. Sim. Ele estava muito errado na situação e eu não reagi. E aí meus amigos em volta falaram, cara, você tem que reagir, mano, o que ele fez foi muito errado, você tem que bater de volta, você tem que mostrar, mano, senão não tem respeito. Eu falei, cara, olha só, eu tô com raiva. O que ele fez, cara, me destruiu por dentro. Mas por mais que eu esteja com raiva, os princípios valem mais do que meus sentimentos. Eu não posso deixar a minha raiva falar mais alto que um princípio. Ele é uma autoridade e se Deus existe, Deus vai cuidar da situação dele, não eu. O rei Davi, Israel, fez muito isso. Autoridades se levantavam contra ele e falavam assim, nele eu não bato. Que isso, cara? Você tem um exército mais poderoso, usa. Eu não. Contra a autoridade, não. Se é de Deus, ele vai cair pela mão dos outros. Pela minha, não. O cara ia e era morto pela mão dos inimigos. Pela dele, não. Então eu aprendi isso na Bíblia. Então eu estou botando 10 princípios espirituais que regeram minha vida, que eu cumpri e que me trouxeram até aqui de uma forma incrível e segura. E eu estou escrevendo basicamente isso. São 10, eu só adiantei 2 aqui. Caraca, livraço. Vai arrepiar, vai arrebentar. Agora conta pra gente aqui aquele teu conceito de... Da não violência emocional? Do momento que a gente tá vivendo hoje, como a tua causa, esse teu propósito de manifestar uma abordagem gigante sobre violência emocional. Se eu puder contribuir com a humanidade, a minha contribuição vai ser na não violência emocional, que é um termo que Gandhi começou, na Índia, da não violência. Para quem não sabe, Martin Luther King Jr. Violência física. Martin Luther King Jr., que era pastor batista, pegou um avião e foi estudar com um hindu. Olha a mente aberta do cara. Ficou um mês na Índia, pegando um modelo de não violência na Índia com Mahatma Gandhi para aplicar nas ruas do Alabama e na Geórgia. Então, ele é mentoreado por Mahatma Gandhi e volta com a teoria da não violência física. Ou seja, eu vou cobrar meu direito na rua. Se o policial branco me bater, eu não reajo. Se ele me prender, eu fico parado. Eu não vou reagir. Eu não vou devolver violência. Esse foi o estilo de Martin Luther King, foi o estilo de Mahatma Gandhi, ambos conquistaram o objetivo que queriam. Independência da Índia e a igualdade política e social de negros e brancos. Mas eu vejo que o problema hoje já não é mais a violência física. Nosso problema hoje é a violência emocional que a internet trouxe. A internet está oprimindo as pessoas. Você tem que ter cuidado. Falei gordo. Meu Deus, vão me cancelar. Falei gordo, não era para eu ter falado gordo. As pessoas estão oprimidas. Elas estão doentes, elas estão deprimidas, elas estão se comparando com a... Meu Deus, ela está sempre magra. Meu Deus, o cara já comprou aquele carro de novo. E você está sempre se sentindo para baixo. A violência emocional está matando a alma, como eu expliquei, das pessoas. E nós estamos trabalhando para levantar um projeto de não violência emocional. Então, por exemplo, se eu estou no trânsito e alguém me xinga, o normal é eu baixar o vidro e mandar um dedo para ele. Isso é o normal. Eu tô com raiva, o cara me xingou, não fiz nada. Quem é esse cara para falar assim comigo? Sim. Mas na não violência emocional, a gente dá outra face. Isso, na verdade, da não violência emocional começou com Jesus. Jesus fala o seguinte, se alguém te bater no rosto, dê para ele o outro rosto. Dê para ele a outra face. Você fala assim, pô, Thiago, desculpa, mas eu não vou ser bobo não, cara. Isso é ser muito bobão. Realmente, isso é ser bobo. Só que tem o seguinte, o que Jesus está fazendo é economizando 10 anos de sofrimento para você. Porque como ele é pai, ele está muito preocupado com a sua vida. Então ele fala o seguinte, olha, o Joel te feriu. Mas se você simplesmente, ao invés de rebater o Joel, dar outra face, ele vai ficar sem reação, não vai te ferir mais. Você pode passar por bobo porque deu outra face, mas o assunto morreu ali. Se eu revidar, a gente vai pra justiça. É um bloqueando o outro na rede social, mandando indireta pro outro. É 5 anos de perturbação sem dormir, tomando um Rivotril pra dormir e falando assim, o Joel vai ver, quem ele pensa que é. Então Jesus já vendo o futuro, porque ele conhece o futuro, ele fala assim, dá logo outra face, mata o problema hoje. A única coisa que você vai ter que perder nesse dia é o seu orgulho. O resto você só ganha. A única coisa que você perde nesse dia de dar outra face é o orgulho. O resto você só ganha. Então você perde seu orgulho, dá outra face e o problema está resolvido. Tem gente que está 10 anos lutando na justiça por coisa que era só ter dado outra face e estava resolvido, mas está 10 anos. 10 anos, cara. A gente só vive 70, 80 anos nessa terra. 10 anos foi para a justiça. Mano, é muita perda de tempo, é muita loucura.
Então, se eu seguir um modelo que já dá certo, que Jesus nos ensinou dessa não violência emocional, eu tô aqui adaptando, né, o termo tirado de Gandhi e Luther King, a gente vai viver muito melhor. Então já teve gente que se levantou comigo, contra mim na internet durante 6 meses. O cara ficou 6 meses, separou a vida dele e ficou 6 meses me atacando. 6 meses fazendo live, 6 meses me arrebentando, 6 meses botando vídeo no YouTube, 6 meses... Eu nunca reagi. Eu nunca reagi por causa de um princípio simples. Meu pai me ensinava muito isso. Falou, Thiago, o pior lugar que você pode botar o seu inimigo é na quebra de um princípio. Se você encaixar o seu inimigo na quebra de um princípio, você pode sair fora, que o resto é com Deus. Porque ninguém que quebra princípio fica de pé. Quando eu vi que o cara tava mentindo, quebrando princípio, inventando história, quebrando princípio, se levantando contra uma autoridade, princípio. Aí quando eu vi que ele tava quebrando princípio, eu só fui pra trás. Conclusão, desapareceu da história. E era um cara bom, um cara forte. Então a gente tem que entender que existem situações que tudo que a gente tem que fazer é ficar calado. O silêncio fala muito. Tem situações que tudo que a gente tem que fazer é dar outra face. Então essa não violência emocional, ela pouparia muita gente da depressão, da ansiedade, da comparação excessiva, dessa opressão, cara, emocional que tá acontecendo, o medo de ser cancelado, e o que vão comentar, o hater, né? O ódio nunca foi tão grande, cara. Você não pode falar nada. Por exemplo, se eu posto... Olha só pra deixar claro, eu sou apolítico, eu não torço pra ninguém, não voto em ninguém, não voto há anos, eu não me meto nessas coisas não. Mas só pra deixando isso claro pra dar o exemplo que eu vou dar. Se eu posto uma foto com o Bolsonaro hoje, o presidente da República do Brasil, o que vai acontecer no meu Instagram, Joel? Uma revolução. Cara, vou apanhar de tudo que eu falo. Tem muita gente me apoiando, vou ganhar seguidor, vou perder muito seguidor e tal. Sabe que eu tô postando foto do nosso presidente, irmão? Só tô fazendo isso. Não tô fazendo campanha, não tô falando nada. Ou seja, hoje em dia você encontra com o presidente, você encontra com o prefeito, você não pode tirar foto. Porque senão você é cancelado. Você não tem mais o direito de expor o que você quiser. Você não tem direito de ter opinião. Então isso é uma violência emocional. Você está sendo podado emocionalmente por um público que você nem conhece. Que se esconde atrás de um perfil, né? Por pessoas que não têm compromisso com o teu destino. Elas não têm ligação com você, mas estão podando suas emoções. Cara, isso precisa acabar. Isso não acaba com mais violência, com mais revolução, eu quero ver... Não, isso acaba com não violência emocional. Se você me bater, cara, eu não vou devolver. Você vai cansar de tanto bater, entendeu? Então, eu lembro que uma vez eu vi uma entrevista de um boxeador que ele falava o seguinte, olha, eu não tenho como ganhar desse cara, mas se eu aguentar os socos, eu ganho ele pelo cansaço. Tudo que eu tenho que fazer é aguentar, mano. Deixar ele bater, uma hora ele vai cansar e vai parar. E aí ele cai e eu fico de pé. Se eu aguentar, já é suficiente. Então, eu gosto muito dessa solução de problemas sem criar outros. Eu escrevi um livro chamado Problema é Seu, que eu falo isso. Sabedoria é você resolver problemas sem criar outros. Quando você resolve problemas sem criar outro, quer dizer que você tá no caminho da sabedoria. Caracas, meu. Muito bom. Tiagão, por que você acha que você ficou tão famoso na internet? Constância. Eu tô desde 2014. Eu só comecei a aparecer na internet em 2017, mas desde 2014 eu faço a mesma coisa, só que com 30 curtidas e não parava. Tá. Coerência. Eu nunca mudei o que eu falo. Tem gente que começa, isso aqui não deu certo não, vou fazer tal coisa agora. E o fulano tá falando disso, então eu vou falar pra tentar ganhar like. Eu sempre fui coerente. O que eu comecei falando, eu vou morrer falando, né? Claro que melhorando, tendo mais conhecimento e tal, mas com coerência na minha linha, né? Na minha linha editorial. Consistência e, acima de tudo, a graça que Deus me deu para resolver problemas. Então eu falo, o que é a graça de Deus? É uma simpatia divina que Deus coloca em você, que a pessoa olha e gosta de você. Pode ter 20 nadadores, eu gosto do Joel, pô. Uhum. Pode ter 10 caras falando de finanças, eu só escuto o negro, só gosto do negro. É a graça, isso é a graça de Deus. Então a graça de Deus para resolver problemas. Eu falo, a pessoa fala, cara, isso é um problema meu, o cara tá resolvendo. Por exemplo, as pessoas me param muito na rua. Muito mesmo. E quando elas me param, cara, não é pra tirar foto. É pra contar o depoimento. Eu sempre falo isso pra equipe. Se a gente andar com uma câmera GoPro aqui na minha cabeça, a gente vai colher 20... Eu saí na rua, porque eu também não saio assim, mas a gente vai colher 20 depoimentos por dia fortíssimos.
Entendeu? Porque as pessoas falam, cara, o Thiago Brunet, cara, deixa eu te contar, eu tava em depressão, cara, eu tinha largado minha esposa, aí eu li um livro seu, aí eu vi um vídeo no YouTube, aí eu vi uma frase no Instagram, aí eu falei, cara, eu tenho que ser homem de verdade, eu tenho que assumir minhas responsabilidades, vou voltar e tal, e hoje eu tô lá, cara, e tal. É muito testemunho forte. De suicídio, eu ia me suicidar, eu já tava preparando pra aplicar aqui no braço, aí botei uma playlist no YouTube pra escutar uma música, de repente entrou uma palavra sua. Caraca, e aí, isso aí a gente tem por escrito, a gente tem registrado. Nossa, porrada demais, Não, a gente tem várias dessas. Então, a minha alegria é ver que as pessoas não me reconhecem como um artista, né? Até porque eu não sou. Elas têm um testemunho, elas têm um depoimento de transformação. Sim. Né? E essa é a minha maior alegria. E eu acho que o que aconteceu foi coerência, consistência e graça de Deus para resolver problemas. Perfeito, cara. Naturalmente, a gente pode dar várias outras coisas. Poder de comunicação, eu consegui me comunicar, né? Eu não posso nem falar estratégia, porque até ano passado a gente não tinha nenhuma estratégia digital. Você abria a boca, falava com o teu coração. Tudo que aconteceu foi 100% orgânico. Por exemplo, YouTube. Eu nunca nem produzi pra YouTube. Eu ia pregar num lugar do jeito que tava, que filmaram lá. Eu falei, você manda o link pra mim? Pegava e subia no meu canal. Era assim. Aí, o teu YouTube estourado, pô. Entendeu? Então, a gente tá chegando a 100 milhões de visualizações no YouTube. É um canal relativamente recente. E só fazendo uma coisa, ali no YouTube, porque no Instagram eu sou mentor, sou professor de vida, eu ofereço meus livros, meus cursos, mas no YouTube eu só falo da Bíblia, só. A Bíblia aplicada na vida real, então as pessoas se interessam muito, porque todo mundo quer solução, não importa de onde venha. Né? Então eu falo da Bíblia aplicada na vida real e tá, milhões de pessoas, graças a Deus, estão assistindo. E assim, o que mais a internet te ensinou? Quais foram as pessoas legais que você conheceu na internet? Quais foram os aprendizados que você tem tido com a internet? Primeiro, a internet aproximou pessoas que jamais se conheceriam, né? A gente se conheceu pela internet. A primeira vez que eu jantei com o Nigro foi em Portugal, anos atrás, eu mandei um direct, tá aqui, eu tô, vamos nos conhecer, vamos. Então a internet aproximou muita gente. Sim. Quanto tempo levaria pra gente ter uma reunião para reunir todo mundo que a gente reúne hoje quando quer? A internet trouxe essa proximidade muito grande. Outra coisa, a internet, ela trouxe um conhecimento que você não iria adquirir no curto espaço de tempo que você adquiriu. Então eu participei de mentorias, de masterminds na internet, eu participei de coisas assim que abriram minha mente para um monte de coisa. Por exemplo, minha formação era 100% teológica e espiritual, mas eu me transformei num empreendedor. E por que eu me transformei num empreendedor? Porque eu fui escutando pessoas, eu falei, esse aqui é um caminho. Tipo assim, cara, eu não quero viver de doação. Porque tecnicamente um padre e um pastor vão viver de doação. Sim. E tem mais, viver de doação é muito cruel, porque se você comprar o carro que quer, tá roubando dinheiro. Entendeu? Então eu falei, isso eu não quero pra mim, eu quero ser um grande empreendedor. E aí eu fui modelando coisas que eu fui vendo na internet, né? Ideias que eu sempre tive, capacidades, sim, dons que eu tinha pra fazer tal coisa, eu já sabia, mas a internet ela me ajudou muito a modelar o formato, o padrão do que eu ia apresentar, o produto e serviço que eu ia apresentar, sabe? Então foi muito importante para mim a internet. E, cara, eu escuto muita gente dos Estados Unidos, muitos pregadores. Eu tenho uma conferência anual que se chama Conferência de Destino, que eu trago os caras que eu mais admiro para falar. Aqui no Brasil eu sigo todos vocês, né? Claro, o Joel, o Nigro, eu tô sempre... o Perini, eu acompanho todo mundo, aprendo sobre finanças, sobre alta performance, estou sempre ligado. E, detalhe, por mais que muitas pessoas me vejam como um professor, eu sou um eterno aprendiz, eu nunca paro de aprender. Porque quem para de aprender já começou a morrer, né, cara? E o cara tá dizendo não à atualização. E o mundo tá mudando tão rápido que se você não atualizar agora, cara, ano que vem você já tá obsoleto, ninguém tá te escutando mais. Então é muito necessário que a gente continue estudando, aprendendo. A internet é o caminho mais rápido hoje. Cara, perfeito. E, Thiagão, qual é a essência do que você faz, assim? Essa pergunta eu sempre faço, é importante eu saber, assim. Qual é a essência do teu trabalho? Livro, palestra, mentoria, mas tá toda dentro de uma essência, de um core. O core é, basicamente, as pessoas não passarem pelo que eu passei. Esse foi o trato que eu fiz com Deus. Quando eu tava arrebentado, cara, quebrado, numa casinha pequenininha no subúrbio do Rio de Janeiro, alugada, sem cortina. Eu lembro que eu tava deitado quando eu fiz essa oração, eu tava numa cama, sem lençol. Eu tava nessa situação, na cama, sem lençol. A única coisa que tava funcionando, inexplicavelmente, era o Wi-Fi. A gente não sabe por quê, porque a gente não pagava mais nada. Estava quebrado de verdade. Mas o Wi-Fi nunca parou de funcionar. E por causa desse Wi-Fi eu ficava assistindo pregações no YouTube.
Tô falando de 2014, mano. Eu ficava assistindo pregações no YouTube. E eu lembro que eu tava assistindo uma pregação de um cara que é meu amigo hoje, porque todo mundo que me ajudou, mesmo pela internet, na época eu tava quebrado, eu fui atrás depois e honrei financeiramente a vida do cara. Dava uma oferta pra ele muito grande. Cara, que isso, cara? Que isso? Não sei. Eu falei, não, cara, você não sabe, mas quando eu tava no buraco, quem me deu a palavra, quem me animou foi você. Caraca. Eu fiz isso com várias pessoas. E esse cara dessa pregação eu faço até hoje. Até hoje, quando eu encontro com ele, eu honro a vida dele assim, nível máximo. E ele estava pregando um versículo na Bíblia, em Salmos, que diz que o justo, ele floresce como a palmeira. Assim, o justo florescerá como a palmeira. Aí ele começa a explicar, sabe por que o justo floresce como a palmeira e não como a oliveira, não como a macieira, mas como a palmeira? Porque a palmeira é a única árvore que suporta ventos. E quanto mais vento, melhor, porque a seiva da palmeira fica no caule e só com os ventos ela sobe para cima para poder alimentar e frutificar. Então, quanto mais vento na vida do justo, que vento pra gente, biblicamente, significa as dificuldades, as tempestades da vida, quanto mais vento na vida do justo, mais ele produz frutos, porque a seiva sobe. Cara, eu peguei aquilo e falei, cara, isso é pra mim, mano, é por isso que eu tô passando. Na minha cabeça foi a maior revelação, é pra mim. E então vou me animar, porque eu ainda vou dar fruto, eu não morro. Porque eu tava pensando, vai acabar minha vida, eu morri, já era e tal. E eu lembro que eu olhei pela janela, porque tava sem cortina assim, e eu fiz uma oração. Falei, Deus, se você me levantar, nenhuma pessoa que passar pelo meu caminho vai passar pelo que eu passei. Qualquer um que tiver quebrado emocionalmente ou financeiramente, eu puder ajudar com conhecimento, eu me comprometo contigo que eu vou fazer. E aí, naquela semana começaram a acontecer coisas assim, extraordinárias na minha vida, mas extraordinárias mesmo. E aí eu comecei a me levantar e hoje é o pacto que eu tenho com Deus. Esse é meu core, é o que eu faço, não deixar as pessoas passarem pelo que eu passei. Caramba, que incrível, cara. Brunezão, sempre antes... Deixa eu falar de novo. Brunet, antes de eu terminar, eu sempre faço uma pergunta pra turma, tá? Uma pergunta que eu amo, cara. Eu amo saber. Mas antes, me fala uma coisa. Se a turma quiser te encontrar, quais são as tuas redes sociais? Como é que a turma te acha? Eu tô no Instagram, @Thiago Brunet, Thiago sem H, Brunet com T mudo no final. Tô no YouTube com o mesmo nome, Thiago Brunet. E tô no site clubedeinteligência.com.br. Putz, cara, eu ia fazer a pergunta final, mas eu preciso fazer outra. Vamos lá. Por que você vai tantas vezes pra Israel, cara? Eu tenho uma ligação espiritual com Israel muito grande, né? Eu vou uma vez por ano. Eu já fui 46 vezes a Israel, porque eu trabalhei também antes de fazer o que eu faço. Quando eu quebrei, eu tinha uma agência de turismo. Eu trabalhava muito levando grupos de peregrinação pra Terra Santa e tal. E lá eu me descobri. Eu aprendi a Bíblia basicamente lá, apesar de eu ter nascido num ambiente religioso, mas... lá eu não li a Bíblia, eu caminhava pela Bíblia. Perfeito. Aí eu tive um nível de revelação que eu nunca tinha tido antes. Então eu tenho uma ligação espiritual muito forte com Israel. Eu amo viajar, até como turista mesmo, para aproveitar a comida de Israel, os passeios, eu amo. Mas porque eu sempre aprendo, eu nunca voltei de Israel o mesmo. Eu sempre volto com um novo conhecimento. Então todo ano eu levo um grupo seleto assim, de pessoas para estudar liderança, segundo a ótica de Jesus, como Jesus foi líder, como ele aplicou liderança. E a gente faz essa viagem de treinamento todo ano. Sim. Essa é a importância pra mim de Israel. É uma ligação espiritual. Cara, quando que vai ter a próxima que eu vou, hein? Novembro. Eu vou. Vamos juntos. Eu vou. Você me leva, você é seu aluno. Eu tô, cara, tem uns 4 anos com isso no meu coração. Sabe quando uma coisa fica... Cara, você tem que fazer isso, tem que ir, isso, tem que ir. E aí eu não tava dando ouvido, mas... Não, você vai ver que a mudança, em termos de espiritualidade, é muito grande. É muito, muito grande, assim. É uma mudança na vida do ser humano. Sabe por quê, Tiagão? Eu sou um cara que acredita em Deus, eu sou um cara que já li algumas partes da Bíblia, sempre pergunto pra você. Mas às vezes eu tô falando, cara, muitas pessoas, muitas mesmo, falam assim, cara, isso aí que você tá falando tá na Bíblia. Isso aí que você tá falando tá na Bíblia. Isso aí que você tá falando tá na Bíblia. Então, parece que tem uma questão alinhada com as coisas que eu falo, com as coisas que tem na Bíblia. E eu quero me conectar, mas eu quero aprender. Eu quero aprender para ter um verso cada vez mais preciso. Mas beleza, tô aprendendo contigo. Vamos juntos. Agora é o seguinte, você tem uma chance, a pergunta é a seguinte, você tem uma chance, uma única chance de mandar uma mensagem para todas as pessoas do mundo. Elas vão receber no idioma delas. Vão receber no telefone, no outdoor, na TV... E vai aparecer lá embaixo, Thiago Brunet. E depois vai passar, vai ter uma outra pessoa que vai mandar uma mensagem. Então, você vai conseguir atingir as 7 bilhões de pessoas no mundo com uma única mensagem. E você só tem uma única chance. Que mensagem é essa? A mensagem é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Fala um pouco disso. É um versículo de Jesus. Conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará. Toda a libertação está na verdade. Quem se apega à verdade está liberto de qualquer coisa, ponto final. Caraca, muito massa. Galera, esse aqui foi o Thiago Brunet. Obrigado, meu irmão. É isso aí, Joel. Obrigado. Muito bom. E é isso aí, galera. Obrigado aí pelo podcast. Todas as semanas eu colocando material de altíssima relevância, convidados incríveis, e dessa vez foi o Thiagão. Valeu, a gente se vê no próximo. Abraço. Valeu.